Olá, meus amigos! Começa mais um podcast bíblico. Você de casa é o meu convidado, não somente para assistir, mas que você possa participar conosco. Hoje vamos estudar Provérbios, capítulo 17, que você possa fazer essa leitura antes, porque Deus vai falar algo com você no seu individual. E é claro, aí você junta aqui com a gente para poder aprender em grupo, aprender com o corpo de Cristo, Há uma beleza na união, há uma bênção na união, onde nós compartilhamos aquilo que Deus fala conosco e é um momento de muito aprendizado, de crescimento, de edificação da nossa fé. Amém? Então fica juntinho com a gente até o final. A gente termina sempre lendo um comentário do missionário R.R. Soares, que vem para acrescentar ainda mais nos ensinamentos de hoje. Então já abra sua Bíblia, já prepare o seu coração, porque Deus quer falar algo com você, algo específico. A gente pode falar de um assunto aqui de forma geral, mas o Espírito Santo trata com você de forma individual, falando ao seu coração e convencendo o homem da verdade, da justiça, de todas as coisas, Então vamos sempre convidar o Espírito Santo a participar desses momentos, porque é Ele quem abre o nosso entendimento. Mas antes, eu preciso aqui saudá-los, dar as boas-vindas aos meus amigos que estão aqui comigo no estúdio. Você de casa está nos acompanhando, mas aqui também estamos em excelente companhia. Começo saudando o pastor Dalton. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Estamos aqui participando desse programa, que eu creio que vai ser um momento, assim, prazeroso da gente poder degustar da palavra, receber da palavra, e quem estiver acompanhando, eu tenho certeza também que você vai sentir aí a mesma coisa que nós estamos sentindo aqui, recebendo aquilo que a palavra nos transmite. Exatamente. Muitos conselhos a gente vai encontrar aqui na Bíblia Sagrada, e hoje vai ser um dia muito precioso, muito importante. Inclusive, pastor Dalton, Você tem quantos filhos, pastor Dalton? Tenho 4. 4 filhos, que família linda. Isso. Um abraço aqui para a irmã Bruna, para Isabel, que chegou, pastor? Novidade. Isso aí. Como é que ela está? Tá bem, graças a Deus, tudo em paz. Glória a Deus, linda Isabel. Depois vocês vejam as fotinhas lá. O senhor posta, pastor? Sim, a gente fotinhas posta da Isabel. Você vai ver que linda, uma princesa. Tá bom? E quem também está conosco aqui nos estúdios é o pastor Eduardo. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Júlia. É um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando da palavra. E onde o Espírito do Senhor está, ali é liberdade. Então tenho certeza que, através desses ensinamentos bíblicos, nós vamos ter liberdade para obedecer à voz de Deus, para tomar decisões acertadas e entender o que Deus ele tem preparado e o caminho reto que Ele tem preparado para a gente, que é a melhor decisão que a gente precisa tomar. Em nome de Jesus. Amém. O pastor Eduardo estava falando calminho, Acho que eu que estou agitada. Eu que estou no 220 aqui. Vou desacelerar. Bom, pessoal, vamos sempre começar orando, apresentando esse momento a Deus. Faça isso no seu momento com Deus. Ore, peça ao Espírito Santo que tire a venda dos seus olhos, que você possa enxergar não só a letra, porque a letra mata, mas o Espírito é que vai trazer vida. É isso que vai fazer diferença na sua vida, a revelação da palavra, a palavra rema, Então, pastor Dalton, vou pedir para o senhor dar essa bênção para a gente, por favor. Sim. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, eu agradeço o Senhor por nós estarmos aqui neste momento reunidos, tanto aqui nos estúdios e com esta pessoa que está nos acompanhando nesta hora. E eu peço que da mesma maneira que o Espírito está atuando aqui, possa atuar nesta pessoa, que aquilo que está sendo liberado aqui possa também ser liberado a ela. Pai, que seja realmente um momento onde as vendas sejam tiradas e que cada um de nós possamos enxergar a luz que a Tua palavra ela traz para as nossas vidas. Se alguém precisa de uma resposta, de uma direção, que este programa, que este momento possa ser para ela esse norte que vai direcionar a vida dela nas suas tomadas de decisões. É o que eu lhe peço em o nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Jesus. Amém. Graças a Deus. E agora sim, obrigada, pastor Dalton. Amém. E agora podemos iniciar de fato o nosso estudo. A gente já vê aqui em Provérbios 17, no primeiro versículo, vai falar: melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que uma casa cheia de vítimas com contenda. Na linguagem de hoje a gente pode perceber que diz assim: é melhor comer um pedaço de pão seco tendo paz de espírito do que um banquete
numa casa cheia de brigas, ainda que na simplicidade, né, pastor Eduardo? Na simplicidade, sim, mas tendo a bênção de Deus, a paz. Isso faz toda a diferença, né? Com toda certeza. E tem outro texto, né, acrescentando em Provérbios, eu não vou saber dizer onde está agora, mas fala que é melhor ter pouco, explicando, né, ter pouco e tendo Deus do que ter muito, estar afastado da presença do Senhor. Olha aí. E assim como Jacó, ele disse, às vezes o caminho para a presença de Deus, para a salvação eterna, é um caminho que, às vezes, a gente vai encontrar dificuldades, mas isso não quer dizer que a presença de Deus não está com você. Então, assim como o apóstolo Paulo fala, é melhor estar contente em Deus, se contentar no Senhor, do que talvez você alcançar muita coisa e não conseguir nem descansar no seu travesseiro, você não conseguir nem deitar em paz. Então, melhor é ter pouco, com paz e com a presença do Senhor, do que você almejar e alcançar muito na sua vida e não ter o principal, que é a paz no nosso coração. É verdade. A gente pode seguir aqui o entendimento. Lá no versículo 3 vai dizer, né? O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Para poder purificar esses metais preciosos, né, de grande valor, a prata, o ouro. Aliás, para que eles se tornem esses metais, porque antes tem sujeira, tem impureza. Então, para que eles possam ser limpos e fique só aquilo que é bom, só aquilo que é de valor, é preciso o crisol, né, o fogo. A gente entende isso. E aqui diz, mas o Senhor prova os corações. O que a gente pode entender daqui? Muitas vezes nós estamos passando por uma situação assim de fogo, né? De dificuldade. Mas ainda que a gente caminhe pelo fogo, a gente não vai se queimar. Essa é a nossa fé, a nossa confiança. Mas os momentos de dificuldade servem para provar o nosso coração. Assim como a gente na escola passa o semestre inteiro aprendendo, fazendo atividades, mas chega um momento que é a prova, a dificuldade para o aluno, né? Onde prova se ele realmente aprendeu aquele conteúdo. Assim, as dificuldades, né, pastor Dalton? É verdade. É interessante porque a forma como ele vai estruturar aqui para nós é que você só vai saber quem é quem diante desses momentos. Então, a gente só vai realmente colocar para fora o que está dentro de nós... Na hora da pressão. Na hora dessa pressão. E aí é que você descobre quem é quem nesta hora da pressão. Então, tem pessoas que realmente, dentro do contexto que a gente fala aqui, né, o contexto da igreja, o contexto da fé, que neste momento onde a pessoa acaba abandonando, desistindo, largando, abrindo mão... Mas, na verdade, é algo que ela já carregava dentro dela, que já estava ali dentro dela. E isso acontece pelo fato dela realmente não ter motivos claros dela estar ali. Eu até recentemente falava isso para o pessoal na igreja. Por que você está aqui? Qual o propósito de você estar aqui? É pela bênção? É pelo milagre? Então, se você nunca alcançar isso, você desiste. Ou você está aqui pelo Senhor Jesus. É por Ele. Então, se você estiver por Ele, não importa o que você passa, você vai permanecer. Tem gente, por exemplo, que está na igreja porque ela quer ministrar, tocar, fazer alguma coisa. Tá, e se você não tiver mais esse espaço, a sua funcionalidade, finalidade está aqui, perdeu-se, não há mais propósito. Então, nesse momento é que a gente vai realmente observar o que a pessoa carrega dentro de si. Então, é isso que ele mostra, né? O fogo. Vamos ver o que está acontecendo, que está aí dentro. E até num contexto geral. Eu lembro de um filme, eu não vou lembrar o nome desse filme, mas é um filme cristão que tinha uma menina que ela corria, ela ganhava várias... Mais que vencedores. Será que é esse? Acho que não sei, mas assim, tem uma cena nesse filme que é muito marcante, porque o rapaz, ele é questionado por um senhor já de idade, aí ele pergunta assim, quem é você? Aí ele fala, eu sou... É esse filme? Sim, esse mesmo? Esse mesmo. Eu sou o treinador o treinador de futebol ali da escola. Aí ele fala, mas e se isso for tirado de você? Isso aí. Ah, eu sou casado, eu tenho uma esposa. E se isso for tirado? Ah, eu tenho os meus filhos. E se isso for tirado? Aqui a intenção não é tirar tudo de você, mas fazer você enxergar quem que você é se não tiver essas coisas. E o último item que ele foi falar eu sou cristão. Olha isso. A última coisa. Ou seja, para revelar que na identidade dele as prioridades estavam completamente invertidas. Ele se definia por aquilo que ele fazia.
E a gente vive Pelo que nesse tinha. tempo, né? Isso. Exatamente. E muitas pessoas se definem assim, eu sou médico. Tá, e se você não puder mais exercer medicina, você vai ser o quê então da vida? Eu sou advogado, tá, mas se você não puder mais Aí a exercer pessoa isso? vai pra família, mas Isso, aí ela vai remetendo a muitas coisas, né? Exatamente. Então elas se definem muito por aquilo que elas fazem, né? Por aquilo que elas acabam atuando. E aí ele diz que realmente é nesses momentos que nós vamos perceber o que carregamos. Se a gente entende que nós somos de fato, né? Exatamente. Na hora da pressão, é o que tá no coração. É. Se for medo, vai sair Quando medo. espreme, o que sai disso aí, né? Exatamente, exatamente. Se a gente continuar aqui, olha só, no versículo 6, a gente Sim. vai ver: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Vamos ler na linguagem de hoje? Vai dizer assim: assim como os avós se orgulham dos seus netos, os filhos se orgulham dos seus pais. Aqui a gente vê um princípio que muitas vezes se perde. A gente trouxe aqui o exemplo para mostrar a sua identidade, mas é claro, existe o valor na família, existe ali o valor em honrar os seus pais, seu pai, sua mãe, e também dos filhos alegrarem o coração dos pais, e a gente vê esses valores invertidos, né, pastor Eduardo? Com certeza. E nos dias de hoje a gente vê que não se leva mais aquele princípio de os pais, né, o filho honrar os pais, né, ter esse amor entre pai e filho, porque o que a gente vê muito são jovens, adolescentes ou até mesmo filhos adultos, né, se virarem para o pai e falar: mas o senhor fez isso na minha vida, eu não quero o senhor perto de mim, e desonram, não só com palavras, mas também com atitudes. Conheço muita gente que, mesmo sendo adulta, não tem esse princípio de alegrar o coração do pai. Até, acho que em algum texto, não sei se é no 17 ou no 23, eu estava ouvindo hoje, dizia que o Salomão, que estava escrevendo esse texto de Provérbios, ele fala que ele queria se alegrar pela sabedoria do filho. Então, quando você toma essa decisão acertada de não somente obedecer aos pais, mas principalmente obedecer ao Senhor, isso alegra o coração de Deus. Isso traz honra para a vida dos seus pais, isso traz honra não só sobre a sua vida, mas também sobre a sua família. É uma coisa que ultimamente não se tem muita consideração, a honra, né? Tem muita gente que às vezes não tem mais esse princípio no coração de, primeiramente, honrar, né? Temer ao Senhor e também os seus pais. Né? Às vezes os pais não são cristãos, mas não diz para você honrar o pai e a mãe que são crentes. Diz para você honrar pai e mãe, é ter respeito acima de todas as coisas. Honrar com o seu tempo, honrar com as condições. De repente você já trabalha, tem uma condição financeira. Honrar, porque os seus pais cuidaram de você por tanto tempo. O mínimo que a gente pode fazer é retribuir. Eu não lembro se a gente já falou ou vai falar em Provérbios ainda, mas diz que aquele que amaldiçoa os seus pais, a sua lâmpada se apagará. Gente, que atire a primeira pedra também. Quem nunca já pensou alguma coisa? Ai, meu Deus, que chato. Não é? Quem nunca? Quem nunca? Mas se arrependa disso, porque você quer que a sua lâmpada se apague? Não, que isso, não é verdade, pai? Você tem que honrar pai e mãe. Tem que honrar. E aqui o contexto é interessante, porque às vezes o filho ele não tem noção do tamanho da alegria que ele traz para os pais dele. O senhor pode dizer isso, né? É verdade. Eu não sou mãe ainda. Então, é interessante porque ele fala, né? E é o maior motivo de orgulho, né, para o seu pai. Então, eu vejo hoje assim, muita relação dos meus sogros, da minha mãe, com as crianças, né? Quer dizer, a relação realmente do avô, dos avós com os netos, e essa relação nossa também com eles, com os filhos. E realmente... aqui transmite algo para aqueles que ainda, para o filho entender como é que os pais olham para eles. Né? Porque, na verdade, por mais que a gente cobre, por mais que a gente eduque, ensina, E é nessa que, às vezes, os filhos não entendem e amaldiçoam. Isso, né? amaldiçoa, entendeu? É isso mesmo. Mas, na verdade, é porque eles são a maior satisfação que nós temos de viver, de lutar, de trabalhar, de existir, É a de ser um bom continuação exemplo. do Senhor e da sua esposa. Isso. Então, realmente, né, você que está aí nos assistindo, observe isso, que na verdade, para o seu pai, para sua mãe, você é o maior motivo de alegria. E realmente, né, como nasceu agora a quarta Isabel, a Isabel, que é minha quarta filha, eu achava que agora já nasceu o primeiro, nasceu o segundo, o terceiro, mas a alegria de vê-la sendo é impressionante. É a mesma sensação dos 4, né? Então, aquela alegria de ver nascendo é uma coisa maravilhosa, entendeu? É uma então, experiência única, é né? única. E a gente vai chegar lá. Mas é como eu falo, né? É uma experiência única e, de fato, única. Mas, como é o quarto, então você fala, já está acostumado. Mas não, na hora que nasce, é uma alegria incomparável. Né? Você, quando está ali, então, realmente, não tem coisa...
É algo maravilhoso que Deus É a nos deu. continuação da semente. Isso. O seu filho vai alcançar coisas que você não pôde alcançar, Isso, não é verdade? E o pai realmente sente de satisfação ao ver o seu filho Isso. conquistando, avançando, enfim, Isso. se realizando, né? Isso. Vamos partir para uma outra temática agora? Posso só Claro, perdão. comentar rapidinho sobre esse versículo? Porque até a senhora comentou sobre a questão dos pais, né, repreenderem os filhos, e nós, como filhos de Deus, também, às vezes, na palavra, né? Sim. Ser repreendido pelo Senhor, e isso mostra o amor de Deus. Isso não é para o nosso mal. Quando você está sendo repreendido pelo pai, quando o seu pai ou sua mãe fala, filho, ó, toma cuidado com certa pessoa, isso não é para sua destruição, não é para você viver uma vida de desgraça, muito pelo contrário. O desejo dos seus pais é ver vocês tomando a decisão correta e colhendo, né, dessa semente, de tomar a decisão correta. Lá em Hebreus, capítulo de número 12, versículos 5 e 6 diz assim, acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então, a disciplina ela vem para um bom resultado. Quando nós somos corrigidos, é para que a gente venha andar correto. Lá no Salmo até fala isso, que antes eu andava errado, mas depois que fui corrigido, eu aprendi a andar no caminho do Senhor. Então, a correção para você andar correto. Aonde estaríamos, né, sem a correção? E é o que ele está falando. Eu não vou repreender o filho do vizinho, é meu filho. Vou repreender o meu filho. Isso Né? aí. E às vezes a pessoa ela acha que não, mas essa é a questão. Filho do vizinho é o filho do vizinho. O vizinho pode pular. Agora, o meu filho, né? Aí eu repreendo, eu vou porque é meu filho. Né? Exatamente. Isso fala de filiação. Quer dizer, você não é órfão. Por isso que Deus ele pode disciplinar porque é filho. Agora, órfão, aí é outra coisa. Ainda que você fale naturalmente, né? Que não tem os pais, se criou sozinho. Na palavra você encontra o seu pai espiritual, aquele que te criou. E quando você aceita Jesus no seu coração, tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você não é mais criatura somente, você se torna filho. Então você tem quem te oriente, você tem aquele que vai te amar e vai te guiar no caminho certo. Deixou aqui esse livro com tantas e tantas orientações para o seu bem, porque ele é um pai que te ama. Amém? A gente pode continuar aqui lendo no versículo 9. Vou ler o 9 e o 14 juntos, que diz... O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. E o 14 diz, como soltar as águas é o princípio da contenda, deixar por isso a porfia antes que seja envolvido. Se a gente for ler na NVT, vou pedir para o senhor ler, pastor, que tá mais fácil. Claro, no versículo de número 9 e diz, 14. quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. E no versículo 14 diz, começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare antes que irrompa a discussão. Olha aí, a gente precisa aprender a relevar certas coisas, né? A relação com as pessoas vão falhar. Você também vai falhar, que você não é perfeito, coisa nenhuma. Então, né, da mesma forma que a pessoa tem que ter misericórdia para conosco, a gente também precisa usar de misericórdia, relevar certas coisas, não ficar renovando aquela questão, buscando questões do fundo do baú que nem Deus se lembra mais, Deus já perdoou, mas você toda hora vai lá renovar aquela situação, e aí você fica renovando, aí começa o princípio de uma briga. Aí vem o 14, como soltar de muitas águas é o princípio da contenda. Já viu aquela barragem prestes a estourar? Como é que ela fica? Assim, ó. Aí um trisquinho que seja, pum, tá feito todo o estrago. Assim é uma briga que a gente tem que evitar, né, pastor Eduardo? Com certeza. E entrando nesses dois pontos, né, a gente vê que um leva o outro. Às vezes, quando você insiste muito num ponto ou num erro com alguém, vai ter uma hora que a pessoa, ou até mesmo você pode até explodir com essa situação. E liberar perdão é como digamos assim, um laço. Quando duas pessoas estão segurando uma corda e quando você não libera essa parte, a pessoa ela vai continuar presa a você. E o perdão, além de ser um bem próprio, você libera a vida da outra pessoa. Então, não importa o que alguém tenha feito com você, tome essa decisão de perdoar. Porque é dessa forma que a gente consegue encontrar paz. Quando a gente pratica o que Jesus ele praticou.
não éramos dignos de ser perdoados ou resgatados, mas o Senhor, com seu amor, nos alcançou, nos perdoou, mesmo sendo pecadores, como diz lá em Romanos 5, né? Quando ainda estávamos mortos nos nossos pecados, o Senhor foi lá com seu amor, nos atraiu, nos envolveu, como diz lá em Oséias, né? Nos atraiu com cordas de amor, quebrando o jugo sobre a nossa vida. Então, da mesma forma, libera a vida dessa pessoa. Libera essa pessoa, libera perdão, porque dessa forma você também vai ser livre. E olha, versículo 14, só o Espírito Santo para fazer a gente acalmar. Então, se estiver esquentando, se está começando a vir aquela rincha no coração de querer falar a verdade que não está na Bíblia, determinada vez o pastor Josias já falou de uma pessoa que disse isso, né? De falar umas verdades que não estão na Bíblia. Ou seja, não é verdade. Não é verdade. E vai na presença do Senhor, porque o Espírito Santo, ele nos traz essa calmaria, nos traz essa paz. Se tem alguma coisa para falar, fala com Jesus, porque só Ele pode acalmar o nosso coração. E essa é uma decisão acertada. Quando está esquentando ali para poder falar, para liberar tudo, vai na presença de Deus. Fala, Jesus, me ajuda. Ele é o nosso auxiliador, Ele é quem nos ajuda nas nossas fraquezas e nos ajuda a acalmar no momento de tempestade. O fruto do Espírito tem vários ali que caminham juntos, né? Domínio próprio, mansidão, longanimidade. O meu pai fala assim, né? Porque é uma palavra longa, que é para paciência também, ser longa. Não pode ser pavio curto, não. Sim. Que a gente possa ter mais sabedoria nas nossas relações, porque a palavra, ela traz isso, né? A gente não pode ser aquele que sempre renova a questão. Vamos perdoar, assim como nós fomos perdoados, não é verdade? E para a gente poder já se encaminhar para o final, vou ler aqui 2 tópicos diferentes. Lembra que a gente falou sobre o crisol? Que ele vai nos purificando, as dificuldades vão mostrando aquilo que está no nosso coração. No 17, a gente vai ver, em todo tempo amo o amigo, mas na angústia nasce o irmão. Ou seja, a dificuldade também nos mostra Quem está com a gente. quem está conosco, exatamente, pastor Dalton. Quais são as companhias que estão com a gente? Porque na hora que tá bem, tá todo mundo junto, né? Na hora que a pessoa tá com dinheiro, tem muitos amigos. Mas na hora da dificuldade, quem que fica do seu lado, né? E só pra gente finalizar, no versículo 27 e 28, que diz: retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. E o 28, isso aqui você grava no seu coração. Esse versículo é forte, pra gente encerrar bem. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por sábio. Ou seja, não tem sabedoria para falar naquele momento, você tá lendo Provérbios e se identifica até como tolo certas vezes. Fica quietinho, não fale, né, pastor Dalton? Guarde as suas palavras e você vai se passar por sábio. Sim, não tem o que falar, não fala, né? É melhor. Melhor do que coisa. falar besteira, gastar Sim. suas palavras. Sim, é importante a pessoa até falar isso, porque houve uma situação uma vez numa igreja que eu pastoreava que realmente dos líderes ali acabou perdendo as estribeiras. E aí essa é a orientação que eu dei. Falei, quando você não tem o que falar, naquele momento a melhor coisa que você fazer é se cala, se retira, para que você realmente não fique mal visto depois, né? Pelos seus liderados, principalmente. Então, realmente é isso, não tem o que falar. Tem momentos que realmente você não tem. Se cala, espera um pouquinho, depois você senta e conversa direitinho. Exato. Principalmente nesse momento de emoção, né? Como foi falado aqui agora, da represa que se arrebenta. Então, segura, na hora certa a gente vai conversar. Não é que você vai deixar, mas vamos conversar, vamos tratar. Pensa, refine as suas palavras. A palavra do Senhor é refinada assim como a prata, né? Sim. 7 vezes. Então, que Sim. você passe aí por 7 filtros. Será que Sim. vai edificar? Será que o que eu vou falar não está sobre o filtro da minha emoção, sobre o Isso. filtro, as lentes da minha história de vida? Deixa eu pensar sobre isso. Passa por 7 filtros. E aí, se for realmente da vontade de Deus, você Isso. fala. Sim. E se não for para falar, silêncio. O silêncio tem um poder também, né? Que a gente não dá um valor ao silêncio, mas tem sim o seu valor. Para a gente poder encerrar, vamos para o comentário do missionário R.R. Soares sobre Provérbios, capítulo 17. E diz assim:
O sábio ressalta o resultado negativo que certas atitudes trazem para o relacionamento interpessoal de modo geral. Em alguns casos, refere-se especificamente aos pais e filhos. Ele mostra que intrigas, mentira, rebeldia, injustiça e insensatez só geram problemas, seja dentro ou fora de casa. As pessoas que não observam os ensinos da palavra de Deus vivem tristes com as consequências de suas atitudes. E se o espírito não tem a graça divina, não consegue levantar-se diante do sofrimento. Com isso, as estruturas da pessoa secam, porém, para aqueles que semeiam boas sementes, a alegria servirá de remédio contra muitas pressões que surgirem no seu dia a dia. Peça ao Senhor que encha o seu espírito com a alegria que somente Ele pode oferecer. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E obrigada, pastor Eduardo. Tudo bem? Eu que agradeço. É muito bom estar aqui com vocês e quando quiser, só chamar que eu vou estar aqui presente, assim como também determinada outra vez, pastor Omar já disse, só chamar que eu vou chegar. Amém. E eu repito, a gente gosta sim. Pastor Dalton também, muito obrigado. Obrigado, eu agradeço também. Tá bom? Muito obrigado pela participação. Que Deus abençoe o senhor, pastor Dalton, pastor Eduardo e você aí de casa que ficou com a gente até o final. Ó, tá de parabéns. Aproveita para ficar nota 10 mesmo. Vai lá no YouTube e compartilha essa mensagem com mais e mais pessoas. Lembrou de alguém durante a ministração da palavra? Também compartilha ali que vai ser bênção para aquela pessoa. Dever de casa, estude Provérbios capítulo 18 e tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Fica aqui o meu abraço e até mais. Fica com Deus. E aí, você gostou desse vídeo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou pedir para que você curta esse vídeo. Nós também temos o espaço dos comentários, onde você pode interagir com a gente. E não se esqueça de compartilhar também para mais pessoas, seus amigos, enfim, deixa Deus usar você. Bom, também quero fazer o convite para você conhecer o nosso Instagram, @canal.cjc, e ficar por dentro das novidades. E não se esqueçam, aqui no YouTube a gente tem uma playlist com todos os podcasts bíblicos, os estudos que a gente fez aqui juntos, hein? Não fica de fora não. Um abraço!